Bom dia, tudo bom? Hoje é dia. Não, hoje é. Boa tarde, verdade. Hoje é dia 3 de março e hoje a gente vai fazer a leitura do livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo hoje, se eu não me engano, é 10. O centurião Cornélio. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, acho que às 9 horas da noite, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. A visão do lençol, né? Outro título. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Então, enquanto o preparavam, sobreveio-lhe um arrebentamento de sentidos, e viu o céu aberto, do qual descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi alguma coisa comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. Então o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do qual seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe ao Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa? Por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Pedro visita Cornélio. Então, chamando-os para dentro, o recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio, e recebê-lo, o qual, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali falando com ele,
entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa à hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo o quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, o qual mataram pendurado no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenará, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi construído, juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunhos todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. E aqui a gente encerra o capítulo 10. O capítulo 10 ele é meio grande, mas uma coisa que eu prestei atenção aqui é que às vezes a gente duvida, né, de Deus, né, Deus está mostrando de um sonho, né, é um sonho, é uma ideia, né, é uma situação. E hoje a situação que aconteceu com você, Bia, né? Dinheiro, né? Talvez ele esteja explicando aqui. Porque Deus foi lá e fez alguma coisa para Simão. Simão não acreditou. Então ele usou uma outra pessoa de um outro estado, de uma outra nação, de um outro país. Pois é, porque... né? Que naquele tempo a gente tinha ali etnias, né? Religiões não, né? Mas tinham grupos, né? Muito extremistas que não se davam um com o outro, né? Pessoas, ideias. E existiam pessoas também que estavam além do que aquilo que estavam vivendo. Então mesmo o cara sendo de uma outra nação, de um outro local, ele entendia que Deus está acima disso, né? E usou ele para tocar o coração do Simão. Então a mesma coisa
do dinheiro que você recebeu hoje, que você não sabe de onde veio, e está tentando entender, talvez não seja para entender. Seja simplesmente para quê? Para receber e pagar o que você tinha que pagar. Porque o importante agora é honrar, né? Honrar o que a gente deve. Oi. E simplesmente Alô. assumir a responsabilidade. Sim. Né? Oi. Então não é fácil fazer isso quando a gente fala que vai honrar alguém com pagamento e não paga, mas muito mais difícil é você não ter um dinheiro e do nada aparecer um. Então esse dinheiro que veio para te ajudar é um sinal de que Deus está com você. A partir do momento que eu honrasse também a ele, ele ia honrar e ele está honrando. Eu tô assim, meu Deus. Né? Quando eu falei pra mamãe, a mamãe falou assim, a primeira coisa que ela falou é glória a Deus e é Deus. Ela falou logo isso. Eu fiquei assim, caramba, realmente é Deus. Pode ser alguém que estava te devendo, que mandou um dinheiro que tu nem esperava, mas não importa. O importante é que você vai poder arcar com a sua palavra, e a gente sabe que hoje isso é muito difícil, né? De dizer, olha, eu vou te pagar dia 5, dia 10, pode ter certeza que vai estar lá, e muita gente não cumpre isso hoje. O segundo é, você tá bem com você, né? Porque ele não te deu dinheiro para gastar com besteira, e sim ter um propósito maior, né? De poder fazer algo que seja necessário, né, para você. E terceiro, Deus usa outras pessoas, né, em outros contextos, fora do teu padrão. Lembrei daquela vez que aconteceu com você, aquela quantia também que mandaram errado pra tua conta, mas caiu o valor pra você. E você também acho que ficou, acho que do mesmo jeito que eu, quase assim. Foi 350 reais. Caramba, mas como assim veio? Mas é porque tinha que E depois a pessoa falou, olha, eu mandei errado, mas, né, Mas fica com essa quantia. já tava me devendo mesmo, então. Ou seja, e tudo aquilo que Deus ele vem fazendo, né? No dia que acaba. Então, eu pensei muito na questão do nosso projeto do podcast, né? Talvez seja muita coisa que a gente precisa ainda de ferramenta prática mesmo para colocar em questão, né? Talvez seja assim, tá aí, ó, vou dar esse gás para começar esse projeto. Que a gente precisa ter um equipamento, tem que ter uma coisa aqui, tem que ter um fone, tem que ter uma coisa técnica por trás. Sim, e era o que. E tipo, não é o que a gente vai fazer pra gente. Não, ter o propósito. Justamente. E o podcast não é pra gente, tem algo por trás maior. As pessoas estão esperando isso, então talvez seja o start para isso, entendeu? Eu olhei dessa forma. Então a gente só tem que agradecer, e a pessoa que está seguindo a gente entenda que Deus trabalha por trás das linhas, né? E faz coisas que a gente não imagina. Então, muito obrigado, né? Obrigado por os nossos seguidores, eles estão crescendo aí, né? No nosso canal. Muito obrigado. E aguardem, né, que a gente está chegando aí com muita novidade, coisa boa para mostrar para vocês. Muito obrigado, muito boa tarde. Boa tarde.